Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube, Dr. Vinícius Ferreira. Aqui a gente compartilha conhecimentos e novidades acerca da estética avançada, dos procedimentos minimamente invasivos. E aqui vocês também acompanham o meu quadro no De Olho no Olho com o Dr. Vinícius Ferreira, onde a gente responde perguntas frequentes dos nossos seguidores nas redes sociais. Olá, profissionais da saúde estética. Estamos aqui em mais um quadro Olho no Olho com o Dr. Vinícius Ferreira. Você que acompanha o canal, esse é o 5º episódio, de Olho no Olho com o Dr. Vinícius Ferreira, onde nós trazemos várias perguntas sobre o mercado estético, procedimentos e novidades para os profissionais da saúde estética. E hoje nós vamos falar de uma técnica muito utilizada e recentemente não sai da mídia, que é o efeito Top Model Look para o rosto, aquele efeito do rosto das modelos. E hoje nós vamos fazer várias perguntas relacionadas a esse tema ao Dr. Vinícius Ferreira. Vamos iniciar. Dr. Vinícius Ferreira, o que seria esse efeito Top Model Look? Então, para se falar do efeito Top Model Look, nós precisamos entender que ele é um tipo de preenchedor e que faz parte da harmonização facial das pessoas, Embora tenha muitos profissionais que acham que a harmonização facial é apenas o preenchimento, se engana. Existe sim outros procedimentos como toxina botulínica e fios de sustentação que também faz parte da harmonização facial. Dentro dos procedimentos de harmonização facial, que é justamente para realçar pontos de luz da face de um paciente, nós temos os preenchedores, Existem vários tipos de preenchedores, Kátia. O ácido hialurônico, ele é o mais utilizado, por isso que é o que as pessoas mais comentam. Mas existem sim outros materiais, como por exemplo o Elancê, que é carboximetilcelulose. Nós temos também hidroxapatita de cálcio, que era utilizado apenas como um bioestimulador e hoje também é utilizado como um preenchedor. Então, dentro das classes dos preenchedores, nós temos o ácido hialurônico, que é o mais utilizado por ele ter um antídoto, Então, eu aconselho muito aos profissionais que estão iniciando nessa área de harmonização facial que utilize o ácido hialurônico justamente por ele ter o antídoto, que é a hialuronidase, que pode reverter caso o profissional coloque mais preenchedor do que o necessário ou o paciente não gostou daquele preenchimento, que os outros materiais não têm. O Elancê, se você errar na mão, não tem como reverter. Hidroxapatita de cálcio, do mesmo jeito. Então, dentro das classes dos preenchedores, o ácido hialurônico ele é o mais utilizado. E o efeito Top Model Look é realizado também por ele. Então, como é que é esse preenchimento, na verdade, facial? É para realçar o malar, que é essa região aqui da face, onde, realçando o malar, o paciente fica com o rosto mais harmônico, chama mais atenção para essa região, para esse ponto de luz, dá um efeito de bichectomia. Então, os famosos aderiram muito, acharam bacana, estão realizando, e aí como tem muitos pacientes que seguem muito e datam muito o que os famosos fazem, acabaram adotando também. E ficou muito conhecido, tanto que hoje é um dos preenchimentos mais realizados em clínicas de estética. Como é feita essa técnica do Top Model Look? Pronto, essa técnica, como eu já falei, pode ser utilizada por um desses 3 materiais preenchedores. É feito com cânula ou agulha, isso vai depender muito de cada profissional, do que ele gosta de trabalhar. Então, os preenchedores, Kátia, eles já vêm em seringas prontos para serem utilizados. Então, o profissional engata uma agulha ou uma cânula, que é uma agulha sem ponta, que é mais seguro de ser utilizado, porque não rompe vaso sanguíneo, nem nervos, não tem a possibilidade de você atingir musculatura. Então, você consegue inserir uma cânula, depois que demarca essa região, e introduzir o material para ganhar volume naquela região, que no caso é a região malar. Ok, com relação ainda dentro da relação da técnica, nós sabemos que tem pessoas que têm diferentes, a face de cada um há uma diferença de face, tem umas faces que são mais, o pessoal tem arredondadas, outras mais triangulares. O que você daria de dica na hora desse profissional demarcar essa região? Pronto, então nem todos os pacientes são indicativos de fazer preenchimento da região malar, que é o efeito Top Model Look. Então, existe sim regras que devem ser muito bem usadas para que você não cometa um erro, Então, geralmente pessoas que têm um rosto
triangular ou mais arredondado, você faz a demarcação, né? Geralmente a demarcação, Kátia, que eu gosto de utilizar para o efeito top model look, vai aqui da rima lacrimal, uma reta, da rima lacrimal ao ângulo, né, a comissura labial, e da asa do nariz à região do tragus da orelha. Então, esse X onde a gente faz, é onde inserimos a agulha ou cânula para preencher essa região. Então, existe muita diferença de uma face para outra, né? Inclusive, todas as pessoas têm uma certa simetria. Não existe nenhuma pessoa que tenha simetria facial. Então, é muito importante você levar isso em conta, porque tem assimetrias que é muito exageradas e que você consegue amenizar essa simetria através do preenchimento. E o efeito top model look é um deles, né? Tem pessoas que têm a estrutura óssea de um lado mais protusa, mais evidente do que a outra. Então essa retração a gente consegue equilibrar através do preenchimento. Doutor Vinícius, e as vantagens dessa técnica? Quais seriam as vantagens da técnica? Pronto. A melhor vantagem, sem dúvida nenhuma, é a harmonização facial. É você evidenciar pontos de luz na face daquele paciente, né? Existem vários locais, não é só o malar. Por exemplo, boca é um ponto de luz muito marcante, né? Quem já olha para a pessoa, né, a boca está ali muito em evidência, então é um ponto de luz muito forte. Então, além da boca, a gente tem o nariz como um ponto de luz forte, e nessa região de terço médio da face é o malar, né? Então a gente consegue evidenciar. Tanto que as pessoas utilizam blush nessa região, que é para realçar mais ainda. Então tem pessoas que não têm essa região muito marcada. Então, com o preenchimento do efeito top model look, a gente consegue realçar, e aí fica até mais bonito quando se utiliza o blush. Mas claro, gente, nós estamos falando de blush em mulheres, né? Mas esse preenchimento também pode ser realizado em homens, tá? É bom deixar claro. Tá. E esse preenchimento, você me falou que ele age em uma determinada área da face, mas com isso eu consigo harmonizar de certa forma a face como um todo. É uma técnica, sem dúvida nenhuma, de harmonização facial, tá? Então, assim, eu queria até mostrar para vocês aqui algumas... o ácido hialurônico, que é o preenchedor mais utilizado, gente, ele vem assim em seringas, tá? Já prontas. E daí, como eu te falei, é só engatar a cânula ou a seringa e ele está pronto para ser utilizado. Então, uma dúvida geralmente das pessoas: doutor, qual é o valor desse preenchimento? E a gente não consegue datar um valor preciso, porque vai depender da quantidade de seringas que aquele paciente vai necessitar. Às vezes, para realçar um malar de um paciente, a quantidade de seringas vai mudar para realçar o malar de outro. Tá entendendo? Então o efeito top model look não é feito com uma seringa, com 2 seringas, né? Na verdade, ele é feito de acordo com a necessidade daquele paciente. Tem pessoas que até já têm essa região do malar já marcada, mas ele quer mais um pouco ainda. Então a gente pode utilizar, por exemplo, uma seringa, mas nem sempre isso é a regra. E com relação a resultados, qual a duração dos resultados do efeito top model? Pronto, o resultado, Kátia, ele vai diferenciar de acordo com o material que o profissional utilizou. Então, geralmente o ácido hialurônico, que é esse gel aqui, tá? Inclusive ele é o material mais biocompatível com o nosso corpo. Mais aí uma dica para aqueles profissionais que estão iniciando, né, que não tem ainda a mão muito boa para se utilizar ácido hialurônico. Ele é o material mais biocompatível, por isso que é tão bacana de se trabalhar com ele. Então, o ácido hialurônico, geralmente, Kátia, ele vai aí de 8 a 12 meses, não mais que isso. Já o Elancê, nós temos aí Elancê de duração de até 4 anos, tá entendendo? Já a hidroxapatita de cálcio, nós temos aí de 1 a 2 anos, então vai diferir de acordo com o material que o profissional vai utilizar. Claro que, por exemplo, o Elancê, ele tem a durabilidade de até 4 anos, mas o custo dele é bem maior. E como a gente sabe que é um procedimento que está em alta pela visibilidade que tem dos famosos, das famosas fazendo,
Fica a pergunta, né, para aqueles profissionais que estão iniciando: como montar protocolos, como montar estratégias em cima desse procedimento, dessa técnica, porque até então os que estão iniciando talvez nunca tenham pegado um cliente para fazer. E aí chega pela procura que está tendo, pela visibilidade na mídia que está tendo, como é que ele começa a trabalhar com essa técnica? Pronto, na verdade, para se trabalhar com harmonização facial, é imprescindível que o paciente ele já tenha um bom conhecimento de anatomia facial. Não adianta, Kátia, eu dizer agora para os profissionais que não trabalham ainda com harmonização facial: é simples, pegue a seringa, engate uma câmera e vamos injetar. Não é. Você precisa ter todo o conhecimento de harmonização facial, porque muitas vezes, em vez de você melhorar, né, os pontos de luz da face de um paciente, você faz apagar. Então você precisa ter conhecimento de harmonização facial e também de harmonização facial, que são duas coisas bem distintas. Então, mas assim, existem demarcações muito simples, tranquilas e seguras, que inclusive eu abordo nos meus cursos, tá? E assim, quanto à demarcação, vai diferir muito também de profissional para profissional. Existem hoje inúmeras demarcações para o efeito top model. Tá entendendo? A que eu gosto de utilizar, que é bacana, né, e que eu gosto de passar para os profissionais que ainda não têm tanta experiência, é essa, né, que é a demarcação do olho, né, do cantinho aqui do olho. Você passa um traço. A gente poderia até demonstrar, não é? Sim. Vamos demonstrar. A demarcação para o efeito top model look, o tão conhecido, né, preenchimento de malar, é feito da seguinte forma. Então eu vou explicar aqui para quem está nos assistindo. Então a gente pega, passa um traço da rima lacrimal para a comissura labial, tá, gente? E um tracinho aqui da asa do nariz por tragos da orelha. Nessa interseção, no X, só conferindo aqui o X onde eu fiz, nessa região aqui, a gente passa uma reta para cima. Então é essa reta aqui que você precisa preencher, lembrando, por retroinjeção, para ficar bem marcado. E aí, esse ponto de luz fica bem realçado, bem marcado mesmo, e fica incrível. As pessoas amam e por isso que está crescendo cada vez mais a busca por esse tipo de preenchimento e a necessidade dos profissionais saberem realizar essa técnica e com segurança. Doutor Vinícius, eu fiquei com uma dúvida. E com relação à quantidade? Já vem uma quantidade padrão para cada face? Não, é como eu relatei anteriormente. Não existe um padrão de quantas ml eu devo utilizar em cada paciente. Então isso varia muito da anatomia da face. Então tem pessoas que necessitam de 1 ml de cada lado, outras pessoas necessitam de meia ml. Então, como eu falei, uma seringa de preenchedor ele vem em 1 ml. Às vezes você necessita de uma seringa para deixar um efeito top model look maravilhoso naquele paciente. Outros precisam de mais do que uma seringa. Aí vem aqueles kits com mais de uma seringa de preenchedor. Tá entendendo? Então isso vai variar muito de paciente para paciente, não existe uma regra, né? E na hora do preenchimento é o olhômetro também do profissional, para saber se aquela quantidade ficou boa ou não. O interessante, pessoal, para você que está iniciando e não tem ainda base, né, que é aquele conhecido olhômetro que a gente fala, quando estiver preenchendo o malar do paciente, uma dica é você não ultrapassar 1 ml. Tá? Porque aí você não tem a possibilidade de exagerar na dose de preenchedor e, portanto, não deixar aquela região do paciente, digamos que inchada. Porque quando você exagera no preenchedor, aquela região fica como se fosse um aspecto de inchado, como se fosse uma picada de um inseto ou uma batida, como se tivesse sido traumatizado. Então, para não errar, utilize no máximo em cada região 1 ml do preenchedor. E se você está iniciando, com ácido hialurônico. Doutor Vinícius, e com relação aos benefícios da aplicação do ácido hialurônico? Então, Kátia, na verdade, gente, o ácido hialurônico, ele é uma das principais glucosaminoglicanas da pele, né? Então faz parte da matriz extracelular junto com o condroitin. Então, sem ácido hialurônico, a nossa pele fica ressecada, murcha, cai, né? Fica aquele aspecto seco, sem brilho, sem vida. Então, o ácido hialurônico, existe inclusive a técnica onde a gente utiliza ela para injetar em toda a face, para devolver mais brilho, mais maciez, mais equilíbrio, tanto que essa técnica até suaviza rugas e linhas de expressão. E aí veio o ácido hialurônico reticulado, com mais reticulação. O que é isso?
aumentado o crosslink dele. Então ele virou um gel e aí com ele é capaz de preencher uma estrutura, né? Dar volume àquela estrutura. Então, com o processo de envelhecimento, nós, humanos, perdemos os colchins da face, que são os compartimentos de gordura. E com a perda dos compartimentos de gordura vem a flacidez. E é por isso que as pessoas dizem que o rosto desmorona, cai, né? Porque o certo da face é o triângulo invertido. E com o processo de perda desses colchins, a gente tem aí o triângulo que volta a ficar normal, a base larga. Então, o preenchimento com ácido hialurônico veio para revolucionar isso. Então, a gente consegue devolver aquela gordura que o paciente perdeu ao longo do tempo. Entendeu? Os compartimentos de gordura a gente consegue devolver através do ácido hialurônico. E por que se utilizar o ácido hialurônico? Mais uma vez, porque ele é o material mais biocompatível. Então, o índice de rejeição é muito baixo, né? Hoje, Kátia, o ácido hialurônico ele é produzido sinteticamente em laboratório, mas antes ele era produzido a partir de crista de galo. Então, se retirava o ácido hialurônico, né? Claro, passava por todo um processo e ele era injetado. Mesmo o ácido hialurônico, ele sendo produzido hoje em laboratório, né? O nível de compatibilidade dele com o nosso corpo é muito alto, então o índice de rejeição, de problemas, inflamação, edema é muito menor. Tanto que o paciente que passa por um processo de preenchimento, ele pode voltar no mesmo momento às suas atividades normais diárias. Entendeu? É diferente de outros preenchedores, como por exemplo, o polimetilmetacrilato, que é o conhecido Metacryl. Ele é um preenchedor que ele não é absorvível e ele é derivado de um plástico. Antes era muito utilizado, no entanto, vem perdendo esse uso em clínica de estética, porque ele causa uma inflamação muito grande, né? A nível de estrutura da face, ele causa uma inflamação e, além disso, como ele não é absorvível, com o tempo ele começa a cair, ele começa a ceder. E daí, num local onde tem, por exemplo, Metacryl, não se pode colocar, por exemplo, ácido hialurônico, porque aí o paciente pode rejeitar o Metacryl. Aí fica aquela controvérsia. Então, a médio e longo prazo, foi se observando que o preenchimento com polimetilmetacrilato não era muito interessante, justamente porque o paciente que uma vez preenche não tem mais como reverter a situação. E daí o ácido hialurônico veio para dar esse boom. Ou seja, é um preenchedor que com 12 meses ele foi todo absorvido e você pode fazer o procedimento novamente sem problema de intercorrência nenhuma. Doutor Vinícius, quando não realizar essa técnica? Pronto. Quando não se realizar a técnica do efeito top model look, naqueles pacientes onde tem bastante compartimentos de gordura na face, tá? Então tem já essa região muito evidente, então não adianta você preencher, porque você vai volumizar mais ainda a região do malar e vai ficar desproporcional, esteticamente, harmonicamente, não vai ficar bacana. Então, já o indicado para esses pacientes que têm a face muito circular e que quer esse efeito top model look é optar pela bichectomia. Então, nesses pacientes não se preenche porque você vai volumizar mais ainda e não vai ficar harmônico. Doutor Vinícius Ferreira, e para o profissional que está iniciando, como que ele utiliza esses preenchedores de forma eficiente? Pronto. Na verdade, Kátia, eu gosto sempre de dizer para os profissionais da saúde estética que, em relação a preenchedores, o menos é mais. Então, para você realçar pontos de luz na face de um paciente, você não precisa de inúmeras seringas de preenchedor, como a gente está acostumado a ver aí em stories, vendo profissionais utilizando 10 seringas de preenchedor. Eu acredito que não é necessário isso. Se você calcular e traçar pontos e retas na face de um paciente a fim de maximizar esses pontos de luz, você vai ter mais sucesso na harmonização facial daquele paciente. Então a minha dica é planejamento. Você tem que planejar, quando você pega um paciente, você tem que fotografar ele e planejar a harmonização facial. É por isso que muitos pacientes ficam irritados porque eles queriam saber o preço de uma harmonização facial, por exemplo, em redes sociais.
E alguns profissionais até me reclamam isso nos cursos, mas realmente não tem como se datar preço em rede social, porque você precisa ter o paciente presencialmente, fotografar ele e traçar um estudo. Traçando um estudo é que você vai usar o seu material, que é o preenchedor, da forma mais eficaz possível, sem precisar gastar muito para realçar aquele ponto de luz que você deseja. Ok, e dessa forma você faz um tratamento mais seguro porque você fez todo aquele planejamento. Com certeza, exatamente. E isso não só com preenchedores, não só com o efeito top modo look, mas sim quando você vai trabalhar com botox, toxina botulínica, quando você vai trabalhar com fios de sustentação, tudo precisa de um estudo minucioso para que você possa almejar com eficiência aquele resultado que você deseja. Doutor Vinícius, não me sinto seguro para realizar essa técnica, o que fazer? Não realize. Profissionais, se você não se sente seguro para realizar técnicas de harmonização facial, o que eu indico é não realizar. Até porque nós sabemos que nas técnicas de preenchimento existem riscos, Se você não conhece muito bem a anatomia da face, as estruturas na qual você está trabalhando, você pode inclusive causar uma necrose naquela região, como é muito comum em rinomodelação, como no efeito top model. Então é muito importante que você tenha já conhecimento dessas estruturas, que esteja trabalhando com técnicas, por exemplo, de intradermoterapia, que já vai pegando a mão e aí você começa a trabalhar com algo mais minucioso, que são, nesse caso, os preenchedores. Então, quando você trabalha com preenchimento, você tem risco, por exemplo, Kátia, de pegar um vaso sanguíneo, causar uma oclusão arterial ou venosa, e aí gerar uma isquemia naquele local, morte tecidual, e a gente percebe muito isso nas redes sociais, até mesmo nos jornais, nos noticiários, que hoje eles revelam mesmo, casos de necrose de nariz, necrose do terço médio da face. Então é importante que você, que vai partir para o trabalho com a harmonização facial, que tenha conhecimento e segurança naquilo que está fazendo. Claro que intercorrências acontecem, mas a gente tem que evitar o máximo possível. E é importante também você que trabalha com técnicas de preenchimento saber como reverter intercorrências. Porque se você trabalha com harmonização facial, eu sempre digo para os meus alunos, uma hora você pode ser sorteado. Se você trabalha com aquilo, uma hora você pode ser sorteado como intercorrência. E claro, você como profissional, é importante que tenha conhecimento de como realizar a técnica, mas também conhecimento de como reverter uma possível intercorrência. Muito bom. Tem que estar 100% preparado, Com certeza. Até porque nós estamos falando de estética, mas também de saúde. Doutor Vinícius, e por que é importante o profissional da saúde estética dominar essa técnica? Então, as técnicas de harmonização facial estão em alta. Então todo mundo está procurando realçar pontos de luz, está bem. Inclusive, Kátia, as empresas estão querendo que os seus funcionários tenham mais cuidado com a beleza, com a harmonia da face, porque isso gera impacto também no trabalho. Então, você saber dominar essas técnicas é incrível para o faturamento da sua empresa. Então a gente está falando mesmo de faturamento. Então, se você que trabalha com estética, se capacite muito nessa área de harmonização facial, que está crescendo cada vez mais. Todo dia tem técnicas novas. Essa, por exemplo, do efeito top modo look é um procedimento de preenchimento que a gente já trabalha com preenchimento há muito tempo, mas que é uma técnica nova. Então todo dia está surgindo aí novas técnicas e as pessoas estão cada vez mais optando, procurando, porque antes a gente só tinha aí procedimentos cirúrgicos. E hoje as pessoas conseguem ter resultados, uma harmonia incrível da face com procedimentos simples, seguros e realizados em consultório. Por isso a importância do profissional estar sempre se reciclando, estar sempre investindo. Porque muitos podem ver, estão muito focados no trabalho, e param de investir em si. E aí a gente vê que a mídia hoje é um procedimento que a mídia está abordando, muitos famosos fazendo. Então, gera nas pessoas aquela vontade de ter aquela face tão perfeita também. Exatamente. E aí é onde você deve estar preparado para receber esses clientes. Mas, Kátia, quem tem clínica de estética sabe que recebe todos os dias 1 ou 2 pacientes que vêm almejando a harmonização facial.
tá assim muito disseminado mesmo, e é como eu te falo, se um profissional de saúde ele tem que se reciclar, imagina aí esse profissional da saúde estética, onde as coisas se modernizam muito rápido. Hoje é um laser, amanhã já é outro. Tá entendendo? Hoje é um preenchedor, amanhã já é outro, né? Que tem outras capacidades, né? Que não só preencher, como por exemplo o Elancê, ele é novo, né? Então tem muitos profissionais que trabalham com preenchimento, mas ainda não sabem como utilizar o Elancê, porque tem particularidades. O Elancê, por exemplo, pode ser utilizado para o efeito Top Model Look. Pense aí nesse efeito Top Model Look com duração de até 4 anos. Quem não sabe trabalhar com ele não tem como realizar. Então, existe sim pacientes que chegam, doutor, eu quero fazer meu efeito Top Model Look com Elancê porque eu quero com duração de aí 3 anos, 4 anos. Então, você, além de saber realizar a técnica, você precisa saber também trabalhar com esse tipo de material. Por isso que o mercado, assim, ele é tão exigente. Você precisa estar se reciclando, porque senão você fica realmente para trás. Doutor Vinícius, nós estamos falando já de reciclagem, de investir em conhecimento. E qual seria o curso? Existe um curso específico para fazer? Como se dá esse processo? Pronto, essa é uma dúvida muito frequente dos profissionais que estão aí chegando no mercado, porque eles têm assim uma expectativa muito grande nas pós-graduações e infelizmente nenhuma delas oferece esses cursos avançados. Na verdade, são módulos avançados. Então, após a especialização, sim, você precisa procurar cursos livres para poder trabalhar com essas técnicas. Eu, por exemplo, não tive técnicas avançadas de preenchimento na minha pós-graduação. Não tive técnicas de fio de sustentação na minha pós-graduação. Eu tive que buscar cursos livres. E hoje existem assim, cursos maravilhosos, né? Na verdade, com a junção de todas essas principais técnicas, onde você pode realizar e ficar preparado para realizar essas técnicas em seu consultório. E é isso, chegamos ao final de mais um quadro Olho no Olho com o Dr. Vinícius Ferreira. Gostaríamos de agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Kátia. Então, você não pode perder o nosso próximo Olho no Olho com o Dr. Vinícius Ferreira, tá? Então, não se esquece de apertar lá no sininho para sempre receber notificações aqui no nosso canal e também se inscreve, tá? Se inscreve, curte, compartilha com os colegas. E eu quero te dizer que na minha bio tem uma aula incrível de intradermoterapia para gordura localizada. Então é só entrar lá na minha bio, entrar no site e baixar a aula que tá muito massa, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Com esse tema muito bacana que foi hoje, eu só posso desejar a todos vocês muito ácido hialurônico para muito rejuvenescimento na face de vocês. Um beijo e até o próximo quadro.